Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e eu estou aqui dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito do Apocalipse. Nós já tivemos um vídeo introdutório que vai falar de contexto, que vai falar do ministério de João e detalhes importantes para a gente saber antes de começar a estudar esse livro. E nós começamos a ver as 7 igrejas. Nós já vimos até aqui 3 igrejas e hoje vamos dar continuidade com o estudo de Tiatira. Antes da gente começar, é importante lembrar que essa palavra, as 7 igrejas, apesar de alguns estudiosos disserem que se referem a 7 eras da igreja cristã, a gente vê que, como está escrito nesse livro, no livro de Apocalipse, por João, está escrito que é preciso que tenha o discernimento do que era, do que é e do que há de vir. Então, a gente vai ver que é uma palavra que ela não é engessada a tempos ou eras específicas, mas é uma palavra que ela não é só perfeitamente adequada à época de João, como também a realidade que as igrejas de Cristo, as igrejas cristãs, vivem ainda hoje e viveram também ao longo desses anos da história da igreja cristã. Então, a igreja de Tiatira é a igreja menos importante dessas 7. Então, é uma igreja que ela não tem muita expressão. Por quê? É uma igreja que tem uma membresia pequena. E a gente vai ver que a característica dessa igreja é que ela permitia o espírito de Jezabel. Então, isso é algo que acomete muitas igrejas, essa influência desse domínio, desse espírito de Jezabel. Então, a palavra, ela vem dizer que ela precisava vencer a doutrina imoral de Jezabel. Então, é um domínio de prostituição que age dentro das igrejas, de sedução, de manipulação. Então, quem foi Jezabel? Foi a rainha Fenícia que casou com Acabe, do reino de Israel. E a gente vai ver essa característica, né, de manipulação através desse relacionamento, de manipulação do reino, de manipulação da igreja. Então, a gente vai ver que tem a idolatria nesse contexto. Então, a gente vai ver que esse é um domínio que ainda hoje age nas igrejas cristãs. E a gente vai ver que Jesus vem se apresentar a essa igreja com olhos de fogo e pés de bronze. Então, a referência dos olhos, né, de fogo, o fogo que tem o simbolismo de purificar, de fogo purificador. E os olhos, porque a gente vai ver que com o fogo nos olhos, ele purifica, no caso, essa sedução. Então, a gente vai ver que Jezabel, inclusive no final, quando ela estava lá na janela, ela pinta os olhos para seduzir Jeú, para tentar, logo após a morte de Acabe. Então, a gente vê que é uma característica específica desse domínio, né, da sedução, a sedução através dos olhos. E Jesus vem se apresentar com olhos de fogo e pés de bronze. O que são os pés, né? Os pés do mensageiro do evangelho. Então, ele está ligado ao avanço e à evangelização da igreja. Então, quais são os elogios? Quais são os elogios nessa palavra profética de João a Tiatira? Então, ela tem obras melhores que antes. Então, uma igreja que está crescendo, que vem apresentando obras melhores. Porém, permite a ação de Jezabel. Então, o que é isso? Ele é bem específico. Há alguém, né, com marcas desse domínio na igreja e que eles permitem que continue com essa liderança, com essa influência. Então, alguém com as marcas desse domínio que exerce uma autoridade dentro da igreja. E essa palavra, ela vem trazer essa exortação nesse sentido. Vocês permitem essa ação. Então, a maldição também, o que fala, né, o que acontece é que a maldição sobre os que se entregam a essas práticas, né, imorais, de imoralidade sexual, eles vão receber uma enfermidade mortal. E o interessante é que ele vem falar que essas pessoas que estavam se entregando ao sexo, elas receberiam essa doença, essa enfermidade, não só física, mas também na alma. E traz um alerta: quem ainda não está nessa onda, que fique firme, né? Porque vem a promessa. Qual é a promessa? É o cetro de ferro. O que seria o cetro de ferro? A autoridade sobre as nações. Então, o que é interessante é que é uma igreja que era sem grande expressão,
mas que receberia essa promessa de autoridade sobre as nações. Então aqui ele faz uma referência à estrela da manhã. Então no Antigo Testamento a gente encontra isso em Isaías capítulo 14. A estrela da manhã era Lúcifer, anjo de luz, né? Então a gente vai ver que era uma posição que Satanás tinha antes, que tinha nesse mundo. E essa posição, pelo que está lá na palavra, ela vem a ser perdida por Cristo, né? Jesus, quando vence, ele se torna a estrela da manhã. Então, ele ocupa esse lugar que anteriormente era ocupado por Lúcifer, né? Então, só para quem não sabe, a estrela da manhã, ela representa Vênus. Mesmo quando amanhece, ela continua brilhando. Por quê? Porque não é uma estrela, é um planeta. Então, uma referência ao planeta Vênus. E a gente entra agora na igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja morta, que ela precisava reagir com obras de amor e assim permanecer no livro da vida. Então, se a gente fosse a figura da igreja que ele traz, é uma igreja que precisava reagir para que ela permanecesse. Então, a gente vai ver que ela é a capital do reino da Lídia. Então, ela é conhecida pelas artes. Então, o que acontece? Nessa cidade foi desenvolvida na época as tinturas, e isso tinha grande importância. Então, a cor, as artes, era algo que era um potencial nessa cidade, na cidade de Sardes. E isso tornava dessa cidade uma cidade opulenta, uma cidade com muita opulência, arrogante. Então, Jesus vem falar como para essa cidade, lembrando da conexão que ele faz com as particularidades, né, locais, com a individualidade. Ele vem dizer, ele fala de vestes brancas. Então, as vestes brancas era justamente o contrário do que eles tinham humanamente como potencial, né? E Jesus, ele vem requerer justamente o contrário. Então, ele vem dizer que Jesus virá como um ladrão, Jesus virá repentinamente. Então, é necessário que eles se corrijam. E o que é interessante é porque essa cidade, ela já havia sido invadida repentinamente pelos persas, pelos romanos. Então, nessas duas vezes que ela foi assaltada à noite, de maneira repentina. E Jesus vem falar de uma maneira que eles conhecem. Olha, vai ser da mesma forma, vai ser tão repentino quanto foi naquela época. Quando Jesus vir, vai ser dessa maneira, algo repentino. Então, isso é interessante para a gente lembrar essa particularidade da ministração de João, que ele vem fazer a ministração na linguagem, na particularidade da igreja que ele está ministrando, né? Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, a gente vai ver que é uma referência, é um link, outro link do Antigo Testamento. Então, a gente vai perceber como que João, aqui, quando ele escreve esse livro de revelação, ele já é um profundo conhecedor, né, das Sagradas Escrituras. Ele faz links com Isaías, ele faz links com Ezequiel, ele faz links com Daniel. E aqui ele faz mais um link com a leitura de Isaías, no capítulo 11:2, que vai falar dos 7 Espíritos de Deus, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Só que a gente vai ver que isso está ligado à onisciência de Deus. Então, o que seria Deus tem 7 espíritos? Não tem como. A gente não tem como definir Deus com algo que comporte ele. Então, Deus é eterno. Na verdade, isso são 7 atributos de Deus. Então, são os atributos divinos. E o que é interessante é que Jesus vem mostrar que através dos dons do Espírito, ele pode dar ao homem aquilo que ele não tem, pode dar o conhecimento que o homem precisa, que ele não tem, através dos dons do Espírito. E outra figura também que é usada no Apocalipse, né, que faz referência, são os 7 olhos. É o que está fazendo essa referência à onisciência de Deus, que são esses atributos divinos que podem ser, através dos dons do Espírito, né, podem ser também dar ao homem o poder que ele não tem através do Espírito. E a gente vê aqui que quando ele fala, inclusive, de Espírito, ele fala, a palavra usada é a palavra pneuma.
Então, ele está se referindo realmente ao sopro, às coisas que enchem, algo que a ser soprado, algo que vai ser realmente dado a esse homem. Então, na verdade, a gente vai ver que aqui, muita gente, 7 espíritos, Deus tem 7, não, são 7 manifestações do Espírito de Deus, são 7 atributos, são atributos divinos. Não tem como a gente dividir Deus em 7 partes e são os 7 que compõem, não tem como a gente fazer isso, porque Deus é eterno, então os atributos são atributos divinos. E a gente vai ver a crítica. É uma igreja que era morta, mas ela achava que ainda estava viva. Então, ela tinha esse engano, uma igreja sem ação, uma igreja sem chamado ou envio apostólico. Era aquela igreja que estava muito bem, que estava tranquila, que tinha as práticas religiosas, que não queria ser além daquilo, que não queria crescer, que não queria cumprir o ID de Deus, né? O envio apostólico. Então, a gente vai ver que era uma igreja sem obras íntegras. E se ela não tinha essas obras íntegras, ela não tinha o fruto do Espírito. Então, mais uma vez, né, se referindo a essa falta, né, dos dons que são o que vai impulsionar a igreja cristã, que são os dons que são dados para a edificação da igreja. E a gente vai ver que Laodiceia e Sardes são as duas únicas igrejas, as duas únicas regiões que hoje não são mais habitadas, né? Elas só têm sítios arqueológicos. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, Sardes, né? E aqui Laodiceia. Então, são igrejas que não têm o fruto do Espírito, não tinham obras íntegras e por isso eram chamadas de igrejas mortas, né? E aí a gente entra na promessa a Sardes, promessa de vestes brancas, o contrário daquilo que eles achavam que era a vida, o colorido, que era o que a cidade tinha de melhor, o potencial, a opulência, o contrário, as vestes brancas e a permanência no livro da vida. Então são aqueles que estão na igreja, mas estão mortos, estão sem o Espírito de Deus. Então ele vem falar de não uma morte física, mas a morte espiritual. Pessoas que acham que estão em Cristo, mas na verdade estão mortos espiritualmente porque não estão cumprindo o ID, porque não estão cumprindo o chamado apostólico. Então a gente vai ver que eram ricos, eram prósperos, mas na verdade tinham tudo o que queriam, menos aquele Espírito de Deus. Era uma igreja morta.